Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal O Tarô do Carlos, um canal destinado a assuntos de tarô. Seguindo a nossa caminhada, né, a caminhada começou no Mago, vou deixar aqui o card para que vocês possam ver. No Mago eu falei que ele traz a essência do número 1, do primeiro, do pioneiro, e o seu elemento predominante. Todos, seriam todos. Na verdade, o Mago ele traz uma porção ativa. Sim, uma porção ativa muito semelhante a questões do homem, né? Então, essa força criadora, essa força criativa e ativa, aliás, puramente ativa, porque a criatividade ela é uma energia ligada ao naipe de Paus, elemento fogo, então uma energia muito ativa, uma energia criadora e criativa. Então, a gente vai passar para o Arcano 2, a sacerdotisa. Esta aqui, a sacerdotisa ou a papisa, onde a gente vai falar um pouquinho sobre este arcano que é pautado no mistério. É um mistério, seria o arcano do arcano, né? O mistério deste arcano, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O tarô de Marcélia, eu vou interpretar baseado na imagem e alguns conceitos que eu estudei. Já o tarô do Waite, não vou fazer isso, não vou utilizá-lo, porque teria que pegar mais uma ideia do que o próprio Waite quis colocar naquele arcano. Eu tenho entendimento que o tarô de Beltrano, o tarô de Ciclano, o tarô de Cicrano, o tarô de Fulano, ele vai colocar em cada arcano, em cada carta, o que ele achou que deve conter naquele elemento. Então, interpretar um tarô de Beltrano como o tarô do Waite, é necessário ter um conhecimento prévio dos elementos. Eu não vou me ater e vou falar mais do tarô de Marcélia baseado nas literaturas em que eu consultei. Bom, a grande sacerdotisa, a papisa ou a alta sacerdotisa, a gente vai encontrar vários nomes para ela, mas comumente a gente vai muito falar da papisa ou sacerdotisa. A papisa, ela traz para a gente uma ideia de uma mulher que foi ou que é papa, né? Segundo consta na história, não se tem como comprovar ainda se é história, se é lenda, se é conto, se é mito. Existiu sim uma papisa, né? Seria então esse arcano alusivo à papisa Joana. Eu vou deixar aqui o link de um professor de história onde ele aborda essa parte histórica dessa suposta papisa. Eu vou trazer como suposta papisa porque, segundo as conclusões dele, e eu também concordo, fica aí mais a cargo de lenda. Uma lenda para desmoralizar a igreja, então algo criado pela igreja ortodoxa. Enfim, não vou entrar muito nesse detalhe, agora não. Vamos entrar então na mancia, na interpretação dos detalhes deste arcano. Então a gente pode ver aqui a cor azul, vermelha, amarela e branca. Então a gente pode enxergar essas cores predominantes. Pelas literaturas em que eu estudei, a cor azul, aliás, ela vai estar muito ligada às emoções. Só que este azul, em especial para este arcano, não é emoção de alegria, de tristeza, de afeto, não. É uma emoção que leva ao sentimento. Então, essas duas palavras associadas à cor azul, emoção e sentimento, a gente consegue chegar em outras palavras em outros sentidos. Então, em sentir, emoção, sentimento, então está no sentir. E o pressentir. Então, este arcano vai falar para a gente das sensações e as percepções. Se no mago nós temos, então, a força ativa, uma força masculina, na sacerdotisa nós temos, então, uma força passiva ou uma força receptiva. Sim, uma força passiva ou receptiva. Então vai exaltar o lado feminino. Só que este lado feminino, ele está ligado à questão espiritual e às questões misteriosas, e não tanto à questão da sensibilidade, da sensualidade, da amabilidade da mulher. Aqui a gente está falando, então, de um algo mais interior, de um algo mais introspectivo e misterioso. Então, essas três palavras fazem parte deste arcano: introspecção, interiorização e mistério. Voltando aqui ao arcano, a gente pode ver agora o azul sobrepondo ao vermelho, que este vermelho ele pode ter
várias interpretações. Entre as que eu já encontrei, nós temos da ação, da atitude, correto? Porque é associado a cor vermelha ao elemento fogo e ao elemento fogo associado ao naipe de paus. Então a gente vê que existe primeiro um perceber, existe primeiro um sentir antes da ação. Então existe uma parcela maior da percepção sensorial aqui mesmo de uma ação, de uma atitude. O seu véu que cobre o seu rosto, aliás, a sua cabeça junto com a sua mitra, é um véu da cor branca. Essa cor remete à pureza, à clareza e até mesmo um pouco da simplicidade. Em alguns decks, como do Oswald Wirth, este véu ele vai estar cobrindo parcialmente os seus olhos. E este cobrir parcialmente seus olhos indica a questão da visão. Atrás a gente vai ver um véu que vai tapar alguma coisa. Então este véu está escondido, aliás, está escondendo algo, né? Muitos aí vão interpretar que são as pilastras do templo. E neste templo a gente vai ligar agora a algo que é interior. Então ela protege algo que é interior ou algo que está interiorizado. O livro em suas mãos é alusivo ao livro da lei ou o livro da Torá, que também significa ensinamento e conhecimento. Dentro desses arquétipos, né, desses temas que a gente abordou aqui agora, eu vou trazer uma interpretação baseada no arcano da sacerdotisa, também trazendo um pouco a história da suposta papisa Joana. Então este arcano em si, ele vai falar para a gente muito sobre conhecimento. Sim, conhecimento. Eu, Carlos, gosto de entender este arcano como conhecimento angariado, como conhecimento que nós interiorizamos, conhecimento que nós buscamos, lemos, em que nós praticamos algum tipo de conhecimento e aí ele é interiorizado. No mago, nós temos a criação, nós temos a ação, a atitude de criar. Na sacerdotisa, então, a gente tem essa criação agora sendo aprimorada, sendo estudada, sendo registrada, sendo interiorizada. Aí que vem a grande sacada deste arcano. No mago, nós temos o homem, nós temos a parte criadora, e na sacerdotisa nós temos a mulher. Quando há encontro destes dois arcanos, a gente percebe, então, o que? A gravidez. Sim, mas não é a gravidez do homem e da mulher, mas a gravidez da ideia, a fecundação. E mais tarde, lá no arcano 3, a gente vai ter essa gravidez de fato sendo gerada, algo sendo produzido e implantado aqui na Terra. No mago, nós temos ele captando as emanações divinas com a sua baqueta, com a sua varinha, ou o que você quiser, e depositado aqui na Terra. Mas antes que essa criação, ou essa energia seja projetada aqui na Terra, há um fecundar, há um registro desses ensinamentos, dessa criação, e é na sacerdotisa onde isso acontece. O mago cria, deposita sobre o véu, e a sacerdotisa as suas criações, para mais tarde no 3, essa criação ser nascida, ser parida aí para a humanidade, ou para o que for, para a intenção real deste mago. Então é um arcano que também passa uma ideia de gravidez, mas para mim, Carlos, não faz sentido a ideia de um arcano falar sobre gravidez. Haja vista que a ideia da papisa foi agregada ao tarô ao longo do tempo, ao tarô astrológico ou aos mais tradicionais. O arcano da sacerdotisa e do papa que fazem e compõem um contexto católico, ela era correspondente aos arcanos do deus Júpiter e Juno, sim, em suas devidas proporções. Ao arcano da sacerdotisa era o arcano de Juno, do deus Juno, e ao Papa o arcano do deus Júpiter, ou do planeta Júpiter, se você assim também quiser entender. Bom, vamos agora pegar uma correlação, né, fazer uma analogia da história dessa suposta papisa com este arcano. Então, a Joana foi uma mulher que se rebelou. Ela não queria viver nos padrões sociais daquela época. Então, ela teve que mudar de nome, ela teve que assumir o nome de João. Segundo consta algumas histórias, assumir o nome
do seu irmão, para que ela pudesse ter acesso então ao conhecimento, às leituras, às bibliotecas, para aprender direito este, naquela época, dado apenas aos homens. Fato que ocorria naquele tempo, principalmente no período medieval. Então ela teve que se vestir de homem para ter acesso a este conhecimento. Então a gente percebe uma grande relação, até nessa história, da sacerdotisa com o conhecimento, com a sabedoria. Como eu falei, eu, Carlos, gosto da ideia que este arcano está falando para a gente sobre o conhecimento buscado, o conhecimento interiorizado. Como mancia, este arcano vai falar para a gente do silêncio, do mistério, das coisas não reveladas, do não falar, do apenas olhar, do momento de reflexão e de introspecção antes mesmo da atitude. A gente pode perceber, se a gente lembrar aqui, da cor azul do seu manto, correlata as emoções agora sobrepostas à própria atitude e à própria ação. Dessa forma, é um arcano que nos convida a, primeiro, perceber, sentir, intuir se é um bom momento para a ação e até mesmo para perceber todo o entorno, tudo o que está acontecendo no nosso entorno, na nossa realidade. É um arcano que desafiador, vai falar para a gente sobre a questão do não falar, do se calar. Muitos interpretam este arcano também como frieza, seria essa ausência desse calor, desse fogo. Haja vista que na imagem a gente vê uma sacerdotisa com o seu manto, que é um azul que sobrepõe aí a cor vermelha. Então a gente poderia imaginar as emoções que sobrepõem a ação e a atitude, essa parte mais apaixonada. Então, as palavras-chave desse arcano positivo vai ser percepção, intuição, a intuição agora ouvida, bons mistérios, ou saber ocultar, saber se velar, um arcano que nos convida que nós saibamos nos velar, dar um passo para trás antes da ação, falar menos ou saber muito bem a hora de falar. É um arcano que positivo vai nos indicar conhecimento, sabedoria, momento que nós temos de buscar conhecimentos. Se fôssemos categorizar qual tipo de conhecimento, qual tipo de ensino, eu arriscaria dizer esses ensinos mais ocultos, muito ligado também ao hermetismo, às escolas ocultas, até um pouco da alquimia. Muito embora a alquimia, eu entendo que está voltado mais para o arcano do mago, o arcano número 1. Já esse arcano negativo, desafiador, como você quiser, ou até mesmo invertido, ele vai falar para a gente sobre as informações que não são contidas, sobre o falar demais, sobre o se ocultar quando deveria se abrir, sobre um excesso de timidez, os próprios mistérios, os ocultamentos, as coisas que estão escondidas para que você não possa perceber. Dentro da literatura em que pesquiso, em que aprecio e gosto muito, a gente encontra a relação, então, a este arcano ao planeta Lua. Sim, planeta Lua, porque essa associação ela é feita pela astrologia, certo? E a letra hebraica Beit, que significa templo ou boca, exatamente esse templo interno. Se a gente for pegar uma relação, a ideia de lua, como a astrologia, a gente vai perceber então uma forte ligação deste arcano com as emoções, com o passado, então agrega à nossa leitura. Agora, a ideia da lua, sendo então as nossas emoções contidas, o que a gente está interiorizando. Será que são emoções minhas? Será que lá no mago as emoções que são produzidas que são minhas ou não? Eu estou interiorizando o que de fato é meu ou o que não é? Será que eu estou com o meu passado bem resolvido? Um arcano que vai falar para a gente sobre o passado. Haja vista que a gente pode fazer uma analogia ou ser este arcano análogo às características da lua. E a lua fala para a gente sobre essa questão do passado. Eu gostaria de fazer mais uma relação deste arcano também ao registro acástico. Haja vista que este arcano, representando a lua, está ali nos observando desde a criação da humanidade. Então, a lua esteve e estará sempre acompanhando o homem desde o seu mais primitivo aspecto à sua mais transcendente evolução. Então, este arcano vai falar para a gente
também sobre os registros acásticos. Assim, eu gosto de relacionar alguns decks. Esta sacerdotisa possui duas chaves. Essa chave que eu gosto de agregar a chave do passado e a chave do futuro. Então ela sabe mais ou menos ali o caminho da humanidade, porque ela sabe de onde a humanidade surgiu. Ela no presente mostra então o registro de quem somos, certo? De uma forma mais filosófica, de uma forma um pouquinho mais refinada, este arcano pode falar quem a gente realmente é, por dentro e por fora. A letra hebraica Bet, eu quero fazer uma relação também a templo e boca, então a tudo que a gente fala, a tudo que a gente bota para fora, e ao templo tudo o que a gente coloca para dentro. Também a gente pode fazer esta análise. Muitos tarólogos vão interpretar que este arcano, por estar sentado com vestes e roupas confortáveis, não expressa nenhuma atitude de movimento, lembrando a própria cor azul sobrepondo ao vermelho. Gosto também de agregar este movimento mais lento, antes mesmo de uma pró-ação, de uma pró-atividade, ao ciclo lunar, que perdura aí 28 dias, basicamente um mês. Então a gente tem longos dias para que cada ciclo lunar possa ser completado. Então, para mim, este arcano ele vai falar sobre este tempo ainda, sobre uma certa lentidão, não apenas pelo aspecto da imagem se apresentar sentada, a papisa sentada, mas sim correlacionado a este templo, né? A este ciclo lunar. Dentro da ideia de templo, a gente pode também ver a alusão ao sagrado feminino, ao útero, já que eu falei lá no início do vídeo que este arcano mostra pra gente a ligação diretamente com o lado misterioso, espiritual da mulher. Nada mais sagrado na mulher, no meu ponto de vista, que o sagrado feminino, né? O seu útero, a sua capacidade de interiorizar, a sua capacidade de gerar. E como eu falei também no início do vídeo, a gravidez, a gestação dessas ideias que o mago fecunda agora a sacerdotisa vai estar presente expressamente na imperatriz, onde ela tem a capacidade de gerar, onde nela tudo é fértil, e trazendo até uma ideia diferente, essa percepção da mulher, já que a papisa traz essa ideia da mulher como mistério, como o segredo, como o mais sagrado, divino de toda mulher. Bom, para este arcano, então, finalizo, considero aqui bastante informação para um vídeo. Se você quer mais informações sobre não somente a sacerdotisa, sobre o arcano também, o arcano do mago, enfim, todos os arcanos, todos os 78 arcanos, vou deixar aqui o link do meu curso online, onde eu falo bastante sobre cada arcano, pego uma interpretação mais consciencial, mais do autoconhecimento, e também da parte divinatória ou preditiva, como muitos também gostam de dizer. Vou colocar aqui embaixo, junto na descrição, algumas informações adicionais que não falei aqui no vídeo. Bom, se você concorda comigo, dê seu joinha, dê o seu like, curta, compartilha, se inscreva, ative o sininho. Se você não concorda, você tem todo o direito de dar um dislike ou uma mãozinha para baixo. E diga aí para mim nos comentários por que você não concorda. Se você concorda comigo, então compactuamos a mesma informação. Se você não concorda comigo, perfeito, também fico feliz por isso em saber que você tem a sua opinião muito bem definida. No mais, meu povo do bem, é isso. Na próxima quarta, então, vamos falar sobre a Imperatriz. O que será que o arcano da Imperatriz nos traz de informação? Povo do bem, é isso. Um beijo, tchau, tchau, tchau e até a próxima.